E aí pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo eu vou ler e comentar A Utopia Brasileira e os Movimentos Negros de Antônio Risério. Bom pessoal, mais um vídeo da série Lendo e Comentando, onde eu busco trazer grandes obras do pensamento brasileiro de maneira literal para o melhor conhecimento de vocês que assistem o vídeo. Dessa vez, pessoal, eu resolvi tocar num tema espinhudo, aquele que provavelmente é o tema mais polêmico de todos e toda a história intelectual brasileira, que é o da tal democracia racial. Tema esse que até os dias de hoje, 2025, é muito falado, é muito debatido. Mas, para enfrentar um tema tão espinhudo, como um bom anão, eu não vou tentar enfrentar esse tema sozinho, mas vou subir no ombro de um gigante. Aqui no canal eu já fiz a resenha desse livro, pessoal, A Utopia Brasileira e os Movimentos Negros. Um livro excelente do Antônio Risério. Naquele vídeo onde eu faço a resenha, recomendo que vocês assistam, comprem também, leiam esse livro, eu falo que, ao meu ver, esse daqui é o melhor livro já publicado no Brasil na era pós-Darcy Ribeiro, pós-1997. Poucos livros me deram tanto prazer na leitura quanto este daqui. E nesse vídeo, pessoal, eu vou muito mais ler do que comentar, porque a forma como Antônio Risério fala da democracia racial, assim, simplesmente dispensa acréscimos, tá bom? Então eu vou ler aqui o último capítulo, parágrafos do último capítulo, tá bom? Como eu fiz nos outros vídeos, eu não vou ler tudo em sequência. Eu vou ler um pedaço de um parágrafo, depois vou pular um pouco, continuar lendo em seguida, ler outro parágrafo, pular uma página, ler e por aí vai, tá bom? Se vocês quiserem ter contato com o texto integral e corrido, daí vocês precisam ler o livro. Fechou? Então, vamos para o capítulo 16, Toque Final. Página 416 dessa versão aqui que eu tenho, dessa edição, né, publicada pela editora 34. Para entender o Brasil, é preciso entender o seu sincretismo e a sua mestiçagem. Hoje, o problema maior entre nós é certamente este. Não no conjunto da sociedade, é bom sublinhar sempre, a vastíssima maioria de nossa população considera que as misturas raciais são uma das coisas realmente boas do Brasil. Mas com relação ao discurso racialista que se articulou na convergência de pesquisadores acadêmicos e militantes políticos, sob a regência da Universidade Norte-Americana. Porque a mestiçagem recebeu, em nosso meio, duas leituras comprometedoras. Primeiro, no campo do famigerado racismo científico, quando se firmou um projeto de branqueamento do povo brasileiro. Segundo, quando se construiu, a partir de dados reais, um mito de natureza senhorial que se projetou afirmando a inexistência de preconceitos e discriminações em nosso país. E todos sabemos que isto é uma falácia, que os negro-mestiços sofreram e sofrem chicotadas racistas, e que ainda hoje encontram-se em sua maioria nas faixas mais baixas de nossa hierarquia social e econômica. A recente reação ao mito senhorial, contudo, cometeu um equívoco elementar. Em vez de colocar as coisas em seus devidos termos, resolveu simplesmente abolir o problema, tentando enquadrar o Brasil em moldura e modelo norte-americanos. Vale dizer, decretando a inexistência de mestiços no país, o que é simplesmente absurdo. Temos de contestar o velho mito senhorial, se é que isto ainda é necessário. Mas não para fazer de conta que os processos de mestiçagem e sincretismo não existiram ou não continuam a existir entre nós. Por sinal, costumamos ainda falar da mestiçagem brasileira em termos genéricos e algo atemporais, sincrônicos. Faltam-nos abordagens mais específicas e diacrônicas, mais particularizadas, encarando atores, tempos e lugares concretos.
o que significa que ainda está por ser feita uma leitura do mestiço brasileiro em toda a sua complexidade e variedade. Agora, temos de sublinhar de uma vez por todas e com as cores mais vivas que mestiçagem e sincretismo não são sinônimos de liberdade, igualdade e fraternidade. Que não excluíram e não excluem diversidade, conflito, hierarquia, contradição ou mesmo antagonismo. E nem a possibilidade de que, numa sociedade mais igualitária, as pessoas desejem cultivar e expor diferenças. Vivemos num país mestiço que, em termos de desigualdades sociais, aparece aos olhos do mundo como um caso exemplarmente vergonhoso. Mas as assimetrias e os problemas de uma sociedade não se resolvem com fusões ou transfusões genéticas ou semióticas. Os brasileiros temos consciência de que a nossa questão socio-racial não foi solucionada, nem se irá solucionar pela mestiçagem e pelo sincretismo, que só será atenuada e que está resolvida através da realização de coisas que todo mundo sabe, com as quais todos concordam, mas que nunca são feitas, apesar de toda uma montanha de promessas e projetos. Coisas como a reforma agrária, a geração de mais e melhores empregos, o investimento maciço nos sistemas públicos de saúde e educação, a redistribuição de renda, a inclusão cultural. Ou seja, o esforço nacional brasileiro hoje deve ser o de dar uma vida melhor ao nosso povo. Casa, comida, emprego, escola, saúde. Um esforço de reformismo social, no sentido de universalizar o acesso aos bens que o país produz. Ou um esforço de compatibilizar a continuidade do processo capitalista com a urgência do avanço social. É nesse horizonte que devemos encarar, discutir e nos dispor a superar as desigualdades que confinam a maioria dos negro-mestiços brasileiros ao mundo da pobreza. Caso contrário, estaremos falando de um país inexistente. Em suma, é claro que não vivemos numa democracia racial e ninguém mais acredita nisso no Brasil. Ao mesmo tempo, os espaços de convívio, as mestiçagens, os sincretismos não devem ser eclipsados intelectualmente, nem recusados em nome ou em consequência da dominação simbólica, da ansiedade social ou da penúria político-ideológica. A verdade é que, de um modo geral, as ideologias da identidade, disseminando-se e enfronhando-se na vida social, também passam, por sua vez, a estruturar pensamentos práticos. Isto é, embora se tecendo a partir de representações do senso comum e de comportamentos visíveis, podem produzir o seu efeito de retorno, afetar de volta a vida social, passando, assim, a fundamentar e a modelar discursos e condutas. Para lembrar livremente uma expressão de Max Weber, existe um jogo de efeitos recíprocos entre a realidade, ou as representações da realidade, comunitária ou nacional, e as reflexões que procuram definir o que ela é, tanto em suas ondulações de superfície, quanto nos sentidos de suas correntes mais escuras e submersas. Pode acontecer que um determinado discurso descreva não exatamente aquilo que somos, mas o que na verdade gostaríamos de ser. E tentamos nos encaminhar nessa direção do mesmo modo como um orixá, enquanto arquétipo comportamental a ser seguido, vai desenhando e redesenhando palavras, condutas e gestos daqueles que são simbolicamente considerados seus filhos. Vale dizer, a teoria também é capaz de criar as suas próprias criaturas, especialmente, é claro, se ela se constrói a partir de dados reais, como no caso do mito da democracia racial. Muita atenção agora, pessoal. Extraído da base evidentemente real da mestiçagem, dos sincretismos culturais que produzimos e das formas de convivência interracial geradas em nossa história, o mito se enraizou em profundidade e se enramou com viço e vigor em todos os campos da vida sociocultural brasileira. Muitos acreditaram que aqui existia de fato uma democracia racial, outros não. Entre um extremo e outro, a sociedade brasileira, de um modo geral, passou a querer ser essa democracia exemplar.
radicalmente oposta ao cruel e vergonhoso apartheid norte-americano. E assim, a democracia racial acabou se convertendo numa espécie de desejo coletivo ou de sonho central da mitologia nacional brasileira. E tudo indica que, ainda que de forma lenta e gradual e atravessando muitas futuras batalhas, é possível caminhar para sua realização mais plena, para a passagem da democracia racial à democracia racial. Neste passo, não posso deixar de trazer à baila dois comentários mais do que certeiros sobre o nosso país e a nossa gente. O primeiro é uma síntese brilhante feita por Mário Pedrosa, num daqueles seus textos curtos e densos. Disse Mário: o Brasil é ao mesmo tempo um anacronismo e uma promessa. No caso que estou discutindo, vejo que, quanto mais derrotamos o anacronismo, mais avançamos no sentido da promessa. O segundo é uma observação do filósofo Antônio Cícero. O paradoxo do Brasil está em, não tendo conseguido enfrentar problemas que muitos países já resolveram, ser capaz de oferecer a prefiguração da solução de problemas que poucos países conseguem enfrentar. Por tudo isso, como bem disse Caetano Veloso em artigo publicado no New York Times, a crítica do mito da democracia racial deve servir para enriquecer e não para tentar invalidar a experiência brasileira, para aprofundar o padê e não para pregar o apartheid. Afinal, e ainda para lembrar as palavras de Florestan Fernandes, o projeto de uma democracia social transcendendo realidades e barreiras étnicas é o ideal mais elevado que uma coletividade pode propor a si mesma. Daí que, com relação ao Brasil, não se trate mais de criticar o mito. O mito já não reside entre nós. O que temos hoje é o desejo de que a sonhada democracia se torne real. Cumpre, portanto, fazer com que o mito se encarne na história. Pessoal, o que eu posso acrescentar nisso tudo que o Antônio Risério tão belamente escreveu? Concordo com tudo que está escrito em gênero, número e grau. E eu digo apenas que admiro muito o trabalho, a militância do Antônio Risério na sua defesa da identidade mestiça. Ou melhor falando, contra o apagamento da figura do mestiço no Brasil. Recentemente ele publicou esse livro aqui, Mestiçagem, Identidade e Liberdade. E eu recomendo muito a leitura. É um livro um pouco mais político, mas fala bastante sobre esse tema, pessoal. Sobre o apagamento da figura do mestiço na nossa cultura, no nosso país. Eu acredito que a nós cumpre justamente isso. Valorizar a experiência brasileira. E a definição que ele dá aqui do mito da democracia racial, para mim é a mais fantástica de todas. Sonho central da mitologia nacional brasileira. Olha que aspiração belíssima para um povo ter, pessoal. Que utopia maravilhosa. Tem um parágrafo aqui nesse capítulo que ele fala sobre a utopia, e eu pulei aqui, né, para não ficar muito longo o vídeo, mas que utopia maravilhosa a nossa. A passagem de uma democracia racial para uma verdadeira democracia racial, nas palavras de Antônio Risério. Não tenho mais nada a acrescentar. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe com os seus amigos. E é claro, se inscreva no canal. Até a próxima, pessoal!